Olá e muito bem-vindos a mais um Webinar Click. Hoje iremos falar sobre melhores práticas para a modelação de dados. E esta acaba por ser a agenda que nós temos para hoje. Vamos entrar um pouco a fundo naquilo que é o motor associativo, algo que muito certamente vocês já o conhecem perfeitamente. Também falaremos de temática de otimização para performance, como é utilizada de facto a memória e a cache, como são efetuados ou como devemos fazer o armazenamento e a utilização dos dados, como funcionam os motores de cálculo em memory, como é utilizado o CPU e, obviamente, também que desafios podem existir quando estamos a fazer operações em clique. Para cada um destes pontos, nós, na realidade, vamos ver tecnologicamente como é que funciona a tecnologia para que depois consigam entender, de facto, porque devem seguir estes caminhos que nós vos vamos recomendar quando estão a fazer o desenvolvimento da vossa aplicação, mais em concreto, quando estão a fazer a modelação do vosso modelo de dados para a aplicação. Antes de entrarmos diretamente agora na temática do nosso webinar, gostaria apenas de vos referir. Então, este é um evento que, à semelhança dos restantes, é parcialmente gravado, parcialmente em direto, pelo que vocês podem, em qualquer momento, utilizar a própria plataforma na área de chat para me fazer perguntas, às quais eu terei todo o gosto em vos responder. No final da sessão, guardaremos uns minutos para responder essas mesmas perguntas e, se quiserem colocar também nessa altura, eu irei lê-las e irei também responder. De qualquer das formas, fica aqui também o meu contacto, em que vocês me podem contactar em qualquer altura para esta temática ou para qualquer outra temática que sintam a necessidade, referente então àquilo que é o mundo clique. Vamos então começar falando do motor associativo. E eu até acredito que todos os que estamos aqui nesta sessão já, nem que seja numa lógica de overview, conhecemos o motor associativo Click. Este é um motor que está já na sua segunda geração, um motor comprovado, também um motor patenteado, que essencialmente acaba por alimentar todos os produtos Click. A sua grande distinção é de facto a forma como ele nos permite explorar a informação e também que este é um motor que funciona in memory, onde nós então temos acesso à informação toda. Temos aqui um conjunto de código de cores, verde, branco e cinzento, aliás, dois cinzentos, que nos permitem ter uma visão geral e facilitam-nos imenso a fazer a descoberta de insights que, tradicionalmente, através de queries, acabariam por ser mais difíceis. E, efetivamente, aquilo que acaba por ser o relatório mais tradicional, como eu tinha dito, baseado em queries, acaba por ter tipicamente um caminho pré-definido. Por exemplo, iniciando uma análise, começando por uma categoria, descendo por uma subcategoria, por uma marca, por um modelo, etc. Que acaba por estar também tipicamente armazenado numa lógica mais de sistema de fecheiros, ou seja, por exemplo, uma base de dados. A verdade é que este tipo de caminho acaba por limitar bastante a capacidade de análise do utilizador, comparado, por exemplo, com aquilo que oferece o motor associativo do Click, que consiste num modelo em memória, onde o utilizador tem a total liberdade de exploração. Aliás, este próprio modelo, ao funcionar em memória, facilita também a combinação de múltiplas fontes para conseguirmos então ter uma visão homogénea sobre toda a nossa heterogeneidade de fontes que nós temos disponíveis. Então, o utilizador tem a possibilidade de iniciar em qualquer lugar a sua análise, começando, por exemplo, pela categoria, mas saltando diretamente ao modelo e, eventualmente, começando do modelo para depois ver outras subcategorias que estejam relacionadas. E está, então, orientado aos insights do utilizador. Mas, obviamente, ao utilizarmos esta lógica de motor em memória, iremos ver também que a ocupação da memória e a forma como este é armazenado acabará por ser distinto. Daí, mais uma vez, a lógica desta nossa sessão para convosco de modelação de dados. O que nos leva, naturalmente, à pergunta de o que podemos nós fazer para conseguir obter otimização e melhoria de performance com base em decisões que nós tomamos sobre a implementação do nosso modelo. Mas, na realidade, se olharmos até num sentido mais genérico sobre a otimização e sobre performance, acabamos por ter um triângulo de otimização. 3 fatores importantes dentro de todo o nosso ambiente que acabam por afetar o rendimento e o desempenho que nós facultamos aos nossos utilizadores. Que, apesar de tudo, é importante também nós sabermos e termos presentes sempre em mente. Ora, naturalmente, o primeiro consiste no ambiente onde está instalado, nomeadamente, por exemplo, o servidor ou os servidores.
Depois também a utilização que as aplicações em si acabam por ter e, naturalmente, a aplicação ou as aplicações. Então, quando nós estamos a falar de ambiente, estamos a falar de coisas como, por exemplo, a velocidade do CPU, as definições que o servidor tem, por exemplo, na BIOS e as próprias definições do servidor, a performance de KPIs, o número de cores, a memória que tem disponível, o número de servidores, eventualmente no cluster e load balancing, se as aplicações estão pré-carregadas ou não. A nível de utilização, por exemplo, quantos utilizadores estão a aceder às aplicações, nomeadamente quantos desses utilizadores, por exemplo, podem estar a aceder de forma concorrente, quantas seleções são feitas, quanto tempo é que estão com as sessões abertas e assim sucessivamente. E então, a nível da aplicação, por exemplo, também o número de aplicações que nós temos, a complexidade das aplicações e, de facto, o modelo de dados, que está aqui a bold, porque olhando numa lógica, de facto, de desenvolvimento da aplicação, e neste caso em concreto da modelação de dados, é apenas aqui neste ponto que nós conseguimos enfocar os nossos esforços para conseguirmos tentar, de alguma forma, melhorar a performance. Todos os restantes acabam por ser fatores externos que, obviamente, influenciam também a performance das aplicações, mas aos quais nós não temos controle, ao contrário de esta componente de desenvolvimento do modelo de dados. E, de facto, uma adequada modelação de dados permite-me, inclusive, aligeirar parte do peso naquilo que são os outros vértices deste meu triângulo de otimização. Um exemplo que eu vos posso dar consiste, por exemplo, não termos uma aplicação monolítica gigante com toda a informação que nós temos na nossa organização, mas sim fazer uma divisão por múltiplas aplicações, onde cada uma destas está focada para um conjunto de casos de negócio para serem analisados. Nesse sentido, evitando então de ter uma aplicação que me consome muito mais memória, assim como uma aplicação que me irá consumir um maior volume de processamento para efetuar os cálculos, dividido então com base em aplicações que são necessárias e que serão pontualmente abertas pelos utilizadores com base na sua necessidade. Uma outra opção que eu poderia ter, por exemplo, consiste em aligeirar a complexidade dos cálculos que são colocados no interface do próprio utilizador. Ou seja, expressões que eu tenha que são muito complexas, que estão nas dimensões, poder trazer parte ou até mesmo o todo da forma como devem ser calculadas essas expressões para o modelo de dados, aligerando então assim o consumo de CPU ao fazer o cálculo necessário para apresentar a informação nas visualizações dos utilizadores. Vamos então entrar agora no nosso primeiro ponto mais técnico, que consiste na utilização da memória e da cache e percebermos como é que o nosso modelo de dados pode influenciar de facto a memória e a cache do servidor. Ora, logicamente, quando um utilizador abre uma aplicação, esta sobe essencialmente para RAM, sai do disco e vai para RAM para então poder ser utilizada para ser feita a análise. E obviamente, quanto maior a aplicação, maior o consumo de RAM. Mas adicionalmente a isso, existem também algumas outras particularidades, como por exemplo, cada utilizador vai ter o seu próprio espaço também alocado de RAM que armazena o seu estado, assim como também, numa lógica de facilitar e acelerar os cálculos, é também guardada uma cache para, por exemplo, os cálculos que tenham sido realizados anteriormente e que sejam iguais àqueles que eu estou a pedir para fazer agora, não ser necessário reefetuar os cálculos, mas sim ir apenas buscar os valores que existem em cache. Agora, para nós conseguirmos controlar a forma como tudo isto vai crescendo e, obviamente, não chegarmos a um ponto em que, inclusive, por exemplo, a própria cache pode consumir todo aquilo que são os recursos do servidor, existe um conjunto de parâmetros, Working Set Low e Working Set High, que nos vão ajudar a controlar e a delimitar. Deixem-me que eu vos explique isto essencialmente com um gráfico que consegue traduzir muito bem toda esta lógica de ocupação de memória no servidor que as aplicações vão tendo ao longo do tempo. Para os mais curiosos, provavelmente este é um gráfico que já acabam por conhecer, uma vez que ele está incluído em vários white papers que falam sobre a temática. E, de facto, ele consegue representar muito bem como é realizado o consumo da memória ao longo do tempo, consoante vamos abrindo aplicações, os utilizadores vão entrando, saindo e assim sucessivamente. Ora, olhando agora para este ecrã, vamos imaginar que estamos no ponto 0 de arranque do servidor, ou seja, o servidor arrancou, são por exemplo umas 4 da manhã, não tenho nenhum consumo neste momento de memória realizado por qualquer dos serviços do Qlik. Ora, entretanto, o primeiro utilizador abre uma aplicação. E nós podemos ver aqui essencialmente um crescimento, nesta visualização nós temos 3 cores. A cinzento consiste na ocupação em memória,
que o meu modelo de dados está a fazer. Ou seja, a tal passagem de disco para a memória do modelo de dados que eu desenvolvi. A verde escuro tenho a informação, ou neste caso a ocupação, correspondente à memória com base às utilizações das sessões dos utilizadores, sejam um, sejam vários. Isto obviamente vai fazer um overhead sobre aquele que é o consumo da memória do modelo de dados. E depois, a verde claro, está então a memória cache, o alocar da memória cache, que consiste nada mais nada menos do que guardar, por exemplo, os vários cálculos que vão sendo realizados pelas várias seleções que os utilizadores vão tendo, de forma a que, caso entretanto um utilizador volte a repetir a mesma seleção, eu não tenha que, ou neste caso o servidor não tenha que voltar a fazer todo o cálculo. E existe aqui uma premissa muito importante. Esta cache é global, ou seja, esta cache é partilhada por todos os utilizadores. Não quer dizer que os utilizadores vão ver os dados que uns podem ver e os outros não podem. Não, isso está garantido pela forma como funciona a tecnologia. No entanto, se inclusive eu tiver um conjunto de seleções que outro utilizador que possa ver os mesmos dados também a faz, então será reaproveitada a cache, os valores que estão em cache para apresentar os cálculos a esse utilizador, evitando, mais uma vez, que tenhamos que reutilizar, neste caso, consumos de CPU para fazermos os cálculos necessários. Então, posteriormente, é aberta uma segunda aplicação, naturalmente sobem todas estas linhas. A linha cinzenta, com base naquilo que nós estamos a ocupar em nível de memória das aplicações aberta a nível de modelo de dados, naturalmente também a memória alocada para as sessões e a cache que também vai sendo armazenada. Essencialmente, ela vai sempre sendo armazenada até não ser mais possível. E esse tal não ser mais possível é onde entra aqui o parâmetro do Working Set Low. O Working Set Low consiste numa forma de nós indicarmos onde nós queremos que seja posto então um limite para aquilo que deve ser o expandir, por assim dizer, da ocupação de forma livre da cache. Ou seja, o Working Set Low, que é um parâmetro que está definido por defeito a 70%, o que ele faz é, basicamente, diz que até aqui o servidor pode ir utilizando a memória mais ou menos consoante aquilo que ele necessite. A partir daí, por exemplo, se eu abrir uma terceira aplicação, o que ele vai fazer vai ser evitar com que a cache consuma mais espaço do que aquilo que está definido dentro do Working Set Low. Ou seja, depois existe todo aqui um conjunto de lógica, por exemplo, cálculos que já não são utilizados há muito tempo que começam a ser libertados para nós conseguirmos tentar manter neste nível do Working Set Low. Isto para que, quando posteriormente se eu necessitar de abrir mais aplicações, a cache não estar a ocupar recursos que são importantes e necessários para eu conseguir continuar com o bom funcionamento do servidor e abrir mais aplicações. Depois existe também um outro valor que é o Working Set High, que essencialmente este define basicamente o limite máximo ao qual, a nível de memória, o servidor de clique deveria poder ocupar. Inclusive, se vocês depois forem consultar os eventos, caso estiverem numa plataforma Windows, vão ver que existe todo um conjunto de alarmes a dizer que se chegou a um nível crítico de consumo de memória. Ou seja, idealmente e naturalmente, o que acontece quando nós temos o nosso servidor a funcionar é que nós vamos ter um consumo de memória, tipicamente dentro daquilo que é o Working Set Low e o Working Set High. E acaba por ser, de certa forma, independente do número de aplicações que nós vamos tendo abertas ao longo do tempo. Já vou explicar porquê. Porque, posteriormente, os utilizadores começam a sair, começam a fechar a sessão, começam a fechar o browser, começam a ver os timeouts de inatividade. Então, o que vai acontecer é que, essencialmente, aquilo que está alocado a nível de memória para as sessões vai começando a ser limpo. Mas, por defeito, as aplicações também não são de imediato removidas da memória. Isto porque quando nós abrimos uma aplicação, ela leva algum tempo. Pode levar alguns segundos, até pode levar mais do que alguns segundos com base na sua dimensão. E então, caso entretanto um utilizador volte pouco tempo depois, para ele não ter que esperar que esta aplicação volte a carregar essencialmente de disco para memória, a aplicação continua em memória. Mas obviamente depois existe um parâmetro que é definível de um conjunto de tempo, por exemplo ao fim de 4 ou 5 horas, as próprias aplicações também podem começar a ser limpas da memória e ele automaticamente vai removendo então essas mesmas aplicações, ou seja, o volume de informação de memória alocado para o modelo de dados começa a ser limpo. No entanto, se repararem, podem ver aqui mais uma coisa, que é a cache, esta de facto nunca desaparece. Ou seja, eu posso chegar a um ponto em que eu tenho todas as aplicações fechadas, mas eu continuo com o cache a consumir memória. Isto acontece porquê? Porque, mais uma vez, a cache é global, ou seja, é reutilizada por todos os utilizadores. E, na realidade, a nível de como funciona a tecnologia e o seu processamento, acaba por ser mais fácil, por exemplo, no dia seguinte, eu alterar
os valores que estão na cache, do que ter que voltar a refazer os cálculos e recomeçar a alocar cache. Então, a tema de conclusão de memória cache, afinal de contas, como é que o nosso modelo pode influenciar isto tudo? Ora, logicamente, quanto maior o nosso modelo de dados, maior é a ocupação que terá naquela que era a caixa cinzenta. Mas, na realidade, os objetos também que estão alojados em cache, eles vão estar relacionados com o desenho que a aplicação que nós temos. Ou seja, se eu, por exemplo, tiver expressões extremamente complexas no meu interface, expressões estas que são derivadas de, por exemplo, uma modulação de dados que me obriga a fazê-lo e que não me permite facilmente obter os seus resultados, ao oposto de, por exemplo, parte dessa mesma expressão, dos conteúdos dessa expressão, estar no modelo de dados e ser depois reutilizado numa lógica de uma simples soma. Isto vai também obrigar com que a minha cache aumente drasticamente de tamanho e que eu então consiga ficar com menos espaço dentro do meu servidor até atingir aquele dito working set low. Então, alguns dos cuidados que eu tenho que ter consiste, por exemplo, dados que não são necessários, por exemplo, campos que não são necessários, removê-los. Isto diretamente vai influenciar a dita caixa cinzenta. A própria dimensão dos dados, que falaremos mais à frente, também vai influenciar a quantidade de espaço que nós vamos ocupar dessa mesma dita caixa cinzenta. E, como eu tinha dito há pouco, o custo computacional do cálculo, ou seja, para as alterações de estado e aquilo que nós vamos guardar em cache, devido à necessidade de nós fazermos expressões mais ou menos complexas, também vão determinar se nós ocupamos mais ou menos cache. E por fim, e veremos isto também mais à frente, a cache é global para todo o servidor. Mas voltaremos a falar da cache um bocadinho mais à frente. Falemos então agora do nosso próximo tema, armazenamento e utilização dos dados. Ok, então como são armazenados os dados essencialmente em memória, no motor Click? Ora, ou por outras palavras, como podemos nós entender como são armazenados estes dados para conseguirmos então reduzir aquela dita caixa cinzenta que acaba por ser a ocupação do modelo de dados em memória? Ora bem, os dados eles essencialmente são armazenados em dois níveis. Isto acaba por ser uma tecnologia de armazenamento em formato colunar. Ou seja, se nós olharmos aqui para esta tabela que tem 5 linhas e que tem 3 colunas, que poderá ser proveniente de uma base de dados ou de um fecheiro CSV, acaba por ser um bocadinho diferente. Quando nós fazemos, essencialmente, no script, o seu carregamento, o seu load, o que vai acontecer é que esta tabela vai ser, então, dividida em duas componentes principais. Num primeiro nível, naquilo que é referida como a tabela de dados, que consiste numa tabela, de facto, que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas do que aquela que é a tabela-fonte, mas não tem os seus valores em clear text aí guardados. Aquilo que está aí guardado são apenas indicadores. Indicadores no formato bitstuffed, de forma a que ela então consiga ficar extremamente compacta. Por outro lado, num segundo nível, são criadas aquelas que são definidas como as tabelas de símbolos, que essencialmente acaba por ser uma tabela por cada campo que essa mesma tabela tem. Ou seja, cada campo que nós temos no nosso modelo de dados vai ter uma tabela de símbolo. E nessa tabela de símbolo, o que nós vamos ter é apenas os valores distintos, os seus respectivos indicadores, então, a nível de bitstuffing, e os seus correspondentes valores em clear text. Fazendo então assim uma muito grande compressão, especialmente quando nós temos muitos valores repetidos, porque na realidade estes valores que nós temos repetidos, que estariam então na tabela de dados repetidas n vezes em valor textual, por exemplo de 5, 6 ou até mesmo 20 caracteres, apenas são armazenados indicadores. E por sua vez, então, o valor distinto é apenas armazenado uma vez, de forma a que consigamos então comprimir drasticamente o tamanho utilizado em memória para esses mesmos valores. Dito isto, o que temos nós de ter em mente então quando efetuamos o carregamento dos dados para a nossa aplicação, de forma a que consigamos reduzir essencialmente a pegada do nosso modelo de dados em memória? Ora, primeiro, o comprimento dos símbolos, ou seja, o tamanho do valor textual que cada um desses valores distintos tem. Isso obviamente vai afetar o tamanho da nossa tabela de símbolos. Por outro lado, também o número de valores distintos que existem também vai afetar o número de linhas que a nossa tabela de símbolos vai ter. Ou seja, por outro lado também, e também extremamente importante, o tamanho dos próprios ponteiros. Uma vez que estes são ponteiros em formato binário, quando nós incrementamos o tamanho do ponteiro, podemos arriscar a fazer com que
o nível do bit stuffing seja maior e que então, obrigatoriamente, o armazenamento de repente passa a ser bastante maior, simplesmente porque acrescentamos um único valor ao campo. Então, que truques e que recomendações existem para nós conseguirmos poder reduzir ou minimizar, neste caso, a utilização da memória? Ora, quando nós temos chaves compostas, por exemplo, que são campos extremamente compridos, concatenações de vários campos-chave, de forma a nós conseguirmos obter o nosso identificador único da granularidade que nós queremos relacionar, por exemplo, entre várias tabelas, para fazer com que nós consigamos remover o tamanho textual grande dessas ditas chaves concatenadas ou compostas, existe uma função chamada AutoNumber. Essencialmente, o que o AutoNumber faz consiste em criar valores inteiros, implicitamente relacionados com cada um dos valores distintos dessa chave composta, transformando então essa grande cadeia de caracteres num valor inteiro muito mais reduzido. Por outro lado, campos com valores muito distintos, como por exemplo um timestamp, também tipicamente podem ser partidos. E o facto de os partirmos quer dizer que nós vamos criar repetição, e ao criarmos repetição estamos então a tirar proveito da capacidade de compressão que o próprio motor tem ao nós fazermos então com que a nossa tabela de símbolos seja muito mais pequena. Vejamos rapidamente um exemplo sobre o quão importante é que nós criarmos repetição nos valores para tirarmos proveito deste algoritmo e desta capacidade de compressão da tabela de símbolos. Ora, um colega meu, essencialmente ele, num cenário de exemplo prático, criou um calendário que basicamente guarda a nível de formato dia a dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, ou seja, por outras palavras, o timestamp, de 1 de janeiro de 2011 a 25 de fevereiro de 2013. O que isto faz é, na realidade, acaba por criar mais de 99,5 milhões de valores possíveis. Este campo, por ele próprio, sozinho, quando aberto em memória, aqui referido como KVW porque na altura foi feito o teste com ClickView, mas o motor é o mesmo com ClickSense, consome 2.3 GB de RAM. Ou seja, por outras palavras, acaba por precisar de 27 bits para conseguir armazenar estes ditos 99,5 milhões de valores. Se nós criarmos aqui de alguma forma, então, repetição, por exemplo, separarmos a data da hora para conseguirmos tirar então proveito da capacidade de removermos então tantos valores distintos, por assim dizer, e combinando, obviamente, depois concatenando um com o outro na lógica, por exemplo, de apresentação de dados da aplicação para o utilizador, conseguimos, obviamente, voltar a obter o mesmo resultado a nível da apresentação de valores, mas, basicamente, partimos o campo. E ao fazermos esse partir de campo, nós conseguimos, por exemplo, a data reduzi-la para apenas 1152 valores distintos e a hora para 86.400 valores. Em que é que isto se traduz? Traduz-se numa redução drástica de 2.3 GB para apenas 24 MB de memória. E até vos posso dizer mais, se inclusive eliminarmos os segundos, consegue-se chegar a um ponto de que para essas mesmas datas, de 1 de janeiro de 2011 a 25 de fevereiro de 2013, apenas necessitamos de 3.9 MB de memória para armazenar essa informação. E como todos nós sabemos, especialmente no mundo da analítica, é muito raro, ou é bastante raro, a necessidade de nós precisarmos de uma granularidade tão elevada como aquela do timestamp até ao nível do segundo. Reforçando então o que foi anteriormente dito, a nível de recomendações para nós conseguirmos reduzir o tamanho das nossas tabelas de símbolos, ora, a primeira consiste em tentar fazer com que nós tenhamos o menor número de valores distintos possíveis em um campo. Por exemplo, utilizando técnicas de separação de campos ou até mesmo de arredondamentos de valores, como por exemplo nós podemos ver aqui com esta expressão de exemplo. Por outro lado, também tentar reduzir o tamanho da própria componente textual do valor distinto. Por exemplo, quando nós temos chaves compostas, que acabam por ser cadeias de caracteres muito grandes, que também acabarão por ocupar o seu espaço, tentar reduzir. E uma das formas para reduzir poderá ser, por exemplo, utilizar a função de AutoNumber para criar automaticamente a chave inteira correspondente ao valor distinto e único, neste caso, que acaba por ser aquele que representa ou que está representado por essa chave. Vamos agora ver outro tema importante, que consiste nos motores de cálculo in-memory e a utilização de CPU.
Vamos imaginar que já fizemos todas as otimizações possíveis ao nosso modelo de dados de forma a que este ocupe o menor espaço possível. Vamos ver agora, da forma como ele existe neste momento, como pode ele impactar a utilização de CPU quando nós fazemos os nossos cálculos de expressões em interface de análise. E para isso, como não podia deixar de ser, temos que ficar a conhecer um bocadinho melhor, essencialmente, daquilo que é composto o motor do clique. Ora, suponhamos que, essencialmente, o que nós fazemos acaba por ser trazer dados para a nossa aplicação. E neste primeiro passo, então, da aplicação, na realidade, o motor clique ele é composto por vários outros pequenos, chamemos-lhe assim, submotores. Nomeadamente, um motor de carregamento, que consiste naquele que faz a interpretação do script e traz então os dados para a memória. Um motor de autorização, aquele que, por exemplo, a nível de Section Access, identifica que o utilizador pode aceder a quê dentro dos dados. Um motor de exportação, que consiste num motor que, quando nós clicamos e fazemos o pedido da opção de exportar, vai essencialmente preparar tudo de forma a conseguir colocar no objeto de exportação, por exemplo, num ficheiro em Excel ou num ficheiro em PDF. Um motor de rendering, que faz o renderizar das visualizações que nós temos em ecrã. Um motor de cálculos e um motor de inferência lógica, que tem um nome assim um bocado assustador, mas vão ver que provavelmente será mais fácil explicar do que ler o nome do motor. Pronto. E todos estes submotores, por assim dizer, estão assentes e utilizam e acedem à base de dados interna do motor do clique. Então, quando nós estamos a olhar para o nosso modelo de dados e quando nós estamos a pensar como poderá este modelo de dados afetar a nível de tempos de cálculo, na realidade nós estamos a olhar para duas peças, que consiste como pode ele afetar essencialmente o motor de inferência lógica e o motor de cálculo. Entraremos de seguida já mais em detalhe, mas no seu mais elementar acaba por ser que para nós vermos os dados calculados à nossa frente tem que ocorrer dois passos. O primeiro é que tem que ser identificados quais é que são os valores que são utilizados, ou seja, os valores que são selecionados e por sua vez então estes serem calculados. E a questão é que de facto para eles serem calculados é obrigatoriamente necessário saber quais é que são esses mesmos valores selecionados. E esses mesmos valores selecionados, essencialmente, eles são identificados ou são despoletados com os cliques que os utilizadores vão fazendo na aplicação. E esses cliques, só numa lógica aqui também da questão de glossário, aquilo que eles fazem é essencialmente alterar o estado da aplicação. Ou seja, quando o utilizador faz um clique, é alterado o estado. Este estado quer dizer que, de facto, estamos a olhar agora para um novo set de dados. Esse novo set de dados vai requerer novos cálculos e esses novos cálculos então são realizados e são utilizados CPU. Se, por sorte, se existir em cache, é reutilizado. Eventualmente, se não existir em cache, então, de facto, vai ser necessário fazer o cálculo e gastar então recursos de CPU para fazer esse mesmo cálculo. E aproveito, já que falamos de estados, também para vos dar a conhecer um bocadinho como acaba por funcionar o tema das cores e dos estados no motor clique. Então, na realidade, ao nosso modelo de dados que nós já temos carregado e que já está otimizado, seguindo as boas práticas para conseguir ocupar o menor volume possível, cada um desses campos, novamente, em relação àquilo que é o motor, tem também atribuídas ou associadas duas flags. Uma flag que identifica se esse valor, ou se o campo, e isto é para todos os campos, está selecionado ou não selecionado. E outra flag, igualmente para todos os campos, se esse campo é possível ou não é possível. E estas duas flags, elas são independentes uma da outra. Então a combinação destas duas flags, as 4 opções que elas nos dão, permitem-nos trazer então aquilo que é o código de cores, o verde, branco e cinzento que nós estamos habituados a utilizar quando navegamos. Onde facilmente conseguimos identificar a verde aquilo que está selecionado, e eventualmente a cinzento aquilo que está selecionado e excluído com base naquilo que nós temos selecionado em múltiplos campos. A branco, os valores opcionais, por onde podemos fazer drill e refinar ainda mais seleções, e a cinzento, aquilo que é completamente excluído, ou seja, que não tem nada a ver com aquilo que nós temos selecionado. Ou seja, com base neste exemplo que nós temos aqui neste slide seguinte, por exemplo, nós temos com o checkmark tudo aquilo que são os valores selecionados, que essencialmente são os carros de marca Audi, mas como eu tenho
a identificação que eu apenas quero ver carros de 5 cilindros, posso ver que, por exemplo, que está a cinzento escuro o Audi 4000, mas apesar de estar a cinzento escuro, ele tem o checkmark de como selecionado. Assim como eu vejo que, com base nas seleções que eu tenho, nas casas marcas e nos cilindros, tenho todo um conjunto de carros, como estes da AMC, ou todo um conjunto de cilindros que estão a cinzento escuro, que não estão de todo associados com base naquelas seleções que eu tenho. E a cinzento, claro, quando tenho as minhas opções também alternativas, caso eu limpasse um dos campos. Então, como eu tinha dito, essencialmente o motor clique, ele está sempre a fazer cálculos, sempre que o utilizador faz cliques. Ou seja, acaba por ser um motor de cálculos on demand, com base nas seleções que nós estamos a fazer. E para conseguirmos saber então o que calcular, temos também que saber, obviamente, identificar o que temos que utilizar para fazer os cálculos. E acaba por ser isso mesmo. Então, como eu tinha dito, o utilizador faz uma seleção, escolhe um valor ou um conjunto de valores num campo. Essencialmente, esses vão passar então a ser identificados como selecionados. E entra aí então um motor de inferência para fazer essencialmente a pesquisa por todas as restantes tabelas do modelo que estejam associadas com esses valores, para identificar quais é que são os campos que podem ser utilizados para depois serem então essencialmente tomarem partido e serem utilizados nas expressões de cálculo que nós possamos ter pelos vários objetos, como por exemplo as de soma, contagens e assim sucessivamente. É importante referir isto: o motor de inferência lógica não faz nenhum processamento de números, é apenas a identificação dos valores em concretos por todo o modelo de dados que possam então ser utilizados. Então, o que quer isto dizer? Quer dizer que este processo de inferência lógica, obviamente, vai então identificar-me os campos, aliás, os valores dos campos que eu posso utilizar para fazer os meus cálculos. Mas enquanto este processo não estiver feito, eu não posso avançar então para fazerem esses respectivos cálculos. Só depois de eu ter então identificados quais é que são os valores que estão associados com base nas seleções que eu tenho, é que eu posso de facto começar a fazer os cálculos. E esses cálculos depois, essencialmente, vão ser cálculos efetuados para aquilo que eu tenho à minha frente no ecrã, para as várias visualizações que eu tenho a serem apresentadas naquele momento para o meu ecrã. Então, objeto a objeto, eu vou identificar, vou ver, por exemplo, se consigo identificar, por exemplo, os valores de grupo de produto, de ano, e se eventualmente tenho uma expressão de uma agregação de vendas, fazer então essa agregação e apresentar o gráfico. E assim sucessivamente partir para os seguintes gráficos. E porquê é que é importante então eu ter alguma atenção àquilo que tem que ser realizado na própria componente do motor de inferência lógica? Ora, se nada pode ser calculado enquanto eu não conseguir identificar o que é que eu tenho que utilizar para ser calculado, obviamente também tenho aqui uma espécie de bottleneck que eu tenho que tentar controlá-lo ao máximo dos máximos. Ou seja, se por exemplo, se eu tenho um número muito elevado de tabelas, ou tenho data islands, ou ilhas lógicas, se eu tenho chaves muito grandes nos meus campos, ou até tenho mesmo, por exemplo, um campo de timestamp como aquilo que eu estava a falar, de 2.3 GB, naturalmente, toda esta inferência, toda esta procura de números a serem calculados vai ser mais demorada do que se eu tiver tudo isto otimizado. Vamos ver, à semelhança de quando vos expliquei o consumo de RAM, essencialmente na prática como é que isto acaba por suceder. Então, quando o utilizador efetua uma seleção, o motor de inferência lógica vai lançar uma ou mais threads, neste caso por utilizador, e é importante referir isto, que vai identificar então todos os valores que estejam associados com base na seleção que o utilizador esteve a fazer. Agora, isto aqui acaba por ser importante porque, logicamente, por exemplo, se nós necessitamos de utilizar mais CPU para fazer a identificação desses valores associados, mais tempo vai demorar. E quando nós estamos a falar num ambiente concorrencial, em que nós temos múltiplos utilizadores no mesmo servidor, isto também vai acartar peso. E ainda nem sequer estamos então a fazer propriamente dito nenhum cálculo para apresentar valores ao utilizador. Então, depois de identificar os valores que estão associados com a seleção que o utilizador fez, o passo seguinte consiste em identificar basicamente os valores por objeto que têm que ser utilizados para efetuarem os cálculos. Ou seja, uma thread por cada objeto vai procurar as combinações de valores que podem e devem ser utilizados para efetuarem os cálculos. Se estivermos a falar numa listbox, acaba por ser mais ou menos fácil, porque consiste em identificar quais são os valores, pintar a verde, ou pintar a cinzento ou a branco. Se estivermos a falar de uma visualização, então ainda falta mais um passo, que após identificar essa combinação de valores, então são lançadas tantas threads quanto necessárias para poderem ser realizados então os cálculos e as agregações que essa visualização tem. Então, ou seja, nós para conseguirmos fazer todo este processo, acabamos por ter um passo para a inferência lógica e acabamos por ter dois passos para fazer o cálculo
das agregações para serem apresentadas nas visualizações. E eu sei que isto parece que nos estamos a desviar um bocadinho do tema de modelação de dados, mas na realidade não estamos. E já vos vou explicar porquê. É que, como nós vimos nesta fase de cálculo, existe aqui um momento em que nós temos apenas uma thread por objeto para fazer a procura das combinações de valores. E realmente isto é um local onde eu posso ter um potencial engarrafamento para o cálculo dos meus objetos. Vejamos então este exemplo sobre o funcionamento do motor de cálculo. Temos aqui duas tabelas, uma tabela de transações e uma tabela de produtos. Sendo que na nossa tabela de transações temos o ID de transação, o ID de produto, quantidade e unit price. E do lado dos produtos temos o ID do produto, a descrição do produto e o list price. E entre elas, obviamente, existe uma relação por product ID. O que ocorre quando nós pedimos para que seja feita uma soma de quantity? Essencialmente, o motor vai identificar os valores que são necessários, ou seja, as combinações necessárias para calcular, neste caso, olhando para a tabela de transações e fazendo a soma pelos valores que estão no campo de quantity. O mesmo acaba por ocorrer se nós fizermos, por exemplo, uma contagem de produtos, sendo que neste caso vai olhar para a tabela de products. Mas o que é que acontece se eu tentar fazer uma combinação de campos que existem em ambas as tabelas? Ou seja, por exemplo, um somatório de quantidade contra list price, que acaba por ser uma operação que nós podemos muito facilmente fazer quando nós estamos a desenvolver as nossas aplicações. Ora, o que ocorre é que, para identificar essa combinação de valores, o clique vai ter que fazer ele próprio a identificação dessa combinação e criar uma tabela temporária com, neste caso, a combinação entre as transações e os produtos. Ou seja, vai ter que ir buscar todos os campos e criar essa mesma tabela. E isto, se recordam com o que eu disse ainda há pouco, todo este processo é realizado num momento em que apenas estamos a utilizar um único thread por objeto para fazer a identificação então destas mesmas combinações. Então, o motor de cálculo, essencialmente, como é que ele funciona? É um motor que determina qual é que é a tabela fonte que é utilizada para a agregação e são determinadas, essencialmente, as referências pelos campos da agregação com base naquilo que está na expressão. Por exemplo, no exemplo que nós vimos, sum quantity foi a tabela onde existia o campo quantity, sum list price a tabela onde existia list price, e quando nós combinamos ambos, como eles estavam em tabelas em separado, foi criada uma tabela temporária. Ou seja, por outras palavras, são criadas tabelas de lookup ou tabelas temporárias na altura crítica, que é aquele momento em que estamos a falar de um processo single-threaded por objeto para a identificação das combinações dos valores. Agora, se estivermos a falar de tabelas pequenas, obviamente isto não terá muito peso, mas quando estamos a falar de muitos registros, campos com alguma dimensão e esse tipo de coisas que nós temos vindo a falar até agora, obviamente isto vai pôr uma carga muito forte e muito elevada no CPU, que nos vai trazer tempos de espera, que essencialmente vai trazer um pior agradar, por assim dizer, ao utilizador, porque ele acabará por estar à espera, ou mais tempo à espera, para poder ver os cálculos a aparecerem nas suas visualizações. Então, o que acaba por implicar tudo isto com o motor de cálculos? Ora, se nós temos referências de campos provenientes de tabelas diferentes na mesma agregação, se nós temos que criar muitas tabelas temporárias para conseguirmos identificar essas combinações, o que vai fazer é que nós, logicamente, se recordam daquele gráfico de utilização de memória, vamos também necessitar de armazenar mais tabelas temporárias. Isso, obviamente, vai fazer com que o crescimento da RAM, especialmente numa lógica de servidor, venha a ser muito mais rápida naquilo que acaba por ser a cache. E, logicamente, também iremos necessitar mais CPUs. Então, existirá algo que nós podemos fazer? Sim. Acaba por ser uma boa regra, se possível, então, fazemos uma modelação do nosso modelo de dados, de forma a evitar, basicamente, esta necessidade, ou seja, evitar esta problemática de termos os campos em tabelas distintas. Fará sentido, então, mover os campos de forma a que eles se possam juntar na mesma tabela. E para tal, várias formas podem ser realizadas, sendo que uma delas acaba por ser muito interessante e muito poderosa é através da utilização da função do ApplyMap, que provavelmente vocês já conhecem. Mas para quem não conhecer, o ApplyMap consiste numa função que nos permite muito facilmente trazer um campo com base numa referência ID e a sua descrição. Agora, o ApplyMap é muito poderoso
porque ele, à conta da sua rápida velocidade, ele também tem aqui todo um conjunto de uma lógica de ajuda de controle, como por exemplo, se existirem valores não existentes naquilo que nós estamos a fazer nesta relação binómio chave-valor, podemos também pôr aí algum controle, numa lógica de expressão, em que podemos inclusive trazer valores por defeito. Obviamente nós podemos também trazer joins, mas os joins acabam por ter alguma necessidade de cuidado porque poderão duplicar registros sem nós queremos. Também é importante evitar, dentro destas mesmas expressões, dentro das funções, a utilização de ifs, porque a bom rigor o que vai acontecer com o if acaba por ser, dentro da expressão, entrarmos dentro de mais um passo de identificação de combinação de valor, que acaba por ser exatamente o mesmo tipo de processo como aquilo que é da identificação de combinação de valores para dentro dos gráficos. Enquanto que, alternativamente, se nós utilizarmos set analysis, quando nós estamos a utilizar set analysis, já estamos a identificar qual é que é o estado que nós queremos utilizar para fazer o cálculo da expressão. Então, logicamente, evitamos esse passo de single thread de identificação da combinação de valores que nós queremos utilizar para aquilo que vai ser a nossa expressão a calcular. Então, a tema de conclusão. O motor de inferência lógica é quem faz a descoberta dos valores possíveis, cria os vetor-estados, faz a dita identificação do verde, branco e cinzento que nós vemos através das associações e, muito importante, o motor de inferência lógica não efetua nenhum processamento de números. É também neste motor que são avaliados os set expressions, que na realidade então nós estamos a identificar quais é que são os estados que nós queremos para as expressões, ao invés então dos ifs fazerem a pesquisa no tal processo de single threading do motor de cálculo. Por outro lado, o motor de cálculo, o que ele faz é a criação dos hipercubos com as dimensões imétricas, ou seja, aquelas tabelas que combinam as dimensões imétricas para poder fazer a representação das visualizações. Ou seja, também inclui, obviamente, as agregações, o agregar de múltiplos valores num campo só, nomeadamente, por exemplo, a soma, a média, a contagem, e é de facto nesta peça e neste momento onde são realizados os processamentos de números. Então, já agora, combinando um pouco aquilo que nós aprendemos, tanto dos motores como do consumo de memória, aproveito para vos dar esta noção. Tudo o que tem a ver com o motor de inferência, na realidade, não é guardado em cache, porque todo esse processo acaba por ser muito rápido e muito fácil de ser reproduzido. Enquanto que, por outro lado, tudo o que tem a ver com o motor de cálculo, isso sim é guardado em memória na lógica de cache. Sejam as ditas tabelas temporárias ou os subsets, sejam os valores de cálculo de expressão e até mesmo os resultados finais. De recordar, então, que esta cache é uma cache global. Isto porque, acima de tudo, aquilo que nós queremos é trazer performance para o utilizador. E então, claro que se existem valores que já foram previamente calculados que representam na igualdade daquilo que são as seleções e dos estados que o utilizador está a fazer, para se evitar voltar a fazer todo aquele processo de utilizar o motor de inferência lógica que acaba de ser multithreaded para fazer a identificação dos valores associados à seleção, depois irmos para a temática dos dois passos de cálculo da componente do motor de cálculo, onde é identificado via single thread a combinação de valores e depois multithread o cálculo desses mesmos valores, a potencial possibilidade de nós estarmos então a criar as ditas tabelas temporárias. Pronto, todos estes pontos, se nós conseguimos evitar ter que refazê-los sempre a cada clique que cada um dos utilizadores vai fazendo, podendo então guardar pela cache, acaba por ser então uma das técnicas que é utilizada para acelerar a apresentação dos valores ao utilizador. Estamos então agora na reta final. Vamos ver o último ponto, que consiste nos desafios de cálculo de resultados e operações específicas, neste caso em clique. Ora, tradicionalmente, a maior parte das operações que acabarão por ser utilizadas acabarão por ser operações de lógica de agregação, que essencialmente o que aquilo faz é uma agregação colapsa muitos valores em apenas um valor. Tradicionalmente, por exemplo, alguns exemplos poderão ser soma, contagem, mínimos, máximos. Ou seja, é uma forma fácil que nós temos de agarrar, por exemplo, em 2 milhões de registros e transformá-los apenas numa única linha para vermos então o valor, por exemplo, da soma dessa agregação. E tudo aquilo que nós tivemos a ver até agora, essencialmente, consiste em matéria que é aplicável para funções apenas de agregação. Existem muitos mais outros tipos de funções dentro do universo clique, incluindo, por exemplo, as funções escalares e as funções de array. Estas acabam por não estar contempladas por aquilo que nós vimos hoje. Por exemplo, uma função de array onde temos um AGGR
acabará por ser uma função naturalmente mais complexa, porque nós essencialmente vamos ver os valores para obter uma lista, para depois combinar essa lista com uma segunda lista. E obviamente tudo isto será guardado, por exemplo, em memória cache. E toda esta conversa que temos tido até agora é para nos trazer exatamente até este ponto, que consiste, afinal de contas, qual é que é a melhor forma de eu fazer a modelação do meu modelo de dados. Ora, se nós olharmos para uma lógica de um modelo em Snowflake, agora conhecendo mais a fundo como funciona o motor de inferência lógica e o motor de cálculo, conseguimos perceber de facto, nem que seja pela temática da criação das ditas combinações single-threaded para conseguirmos identificar os valores quando nós temos campos que pertencem a tabelas diferentes que nos vão aumentar tanto o consumo de memória como de tempo de espera a nível de cálculo de CPU. De facto, o modelo de Snowflake acaba por não ser de todo um modelo recomendado. O modelo que acabamos por recomendar mais acabará por ser, de facto, um modelo com base em estrela, o Star Schema, onde nós teremos aqui muito poucos ou quase nenhum saltos entre tabelas para nós conseguirmos fazer então a aplicação dos cálculos necessários para as agregações. Mas também podem levantar a questão, ok, então mas se nos faz sentido reduzirmos o número de tabelas para reduzirmos os tais números de saltos entre tabelas para conseguirmos fazer os cálculos, não seria melhor utilizarmos uma única tabela gigante? De facto, a nível de tempo de resposta, sim, sem sombra de dúvida que vai acelerar porque deixaremos de ter que fazer esses ditos saltos e essas ditas criações de tabelas temporárias para os saltos. Mas aqui, neste caso em concreto, como nós estamos a aumentar a cardinalidade, ou seja, o número de vezes que a linha se vai repetir, mesmo estando a utilizar um algoritmo de compressão bit-stuffed utilizando apontadores, o que nós vamos estar aqui a trazer para cima da mesa consiste em mais repetição. O que vai fazer com que, a nível de consumo também de memória, esta própria aplicação comece a consumir bastante mais espaço do que o que acaba por ser a lógica de nós criarmos a divisão de um modelo de dados por várias tabelas, acaba por ser sempre essa, de nós também conseguimos reduzir a pegada que este tem da ocupação em espaço. Então, o compromisso que nós podemos ter de ganho de performance contra aumento de memória que nós estamos a utilizar do CPU, que depois obviamente vai ter os ditos overheads de cache e por em diante, poderá não compensar. O que nos leva a que, tipicamente, a recomendação de modelo de dados a utilizar seja o modelo de dados em estrela. Outros temas importantes no mundo da modelação de dados para clique. Fazer join ou não fazer? Antes de mais, os joins estão aí e, obviamente, estão para ser utilizados. De facto, aqui a ideia será, se nós queremos caminhar para um mundo onde nós temos um modelo de dados em estrela, temos, obviamente, que fazer junções. Mas tenham em mente que existe também uma outra função, a função chamada ApplyMap, e esta é uma função que me agrada bastante na realidade, porque o que esta função faz, como eu já vos disse anteriormente, vai fazer um mapeamento entre um ID e uma descrição que ela tenha. Então, ao eu ter um ID na minha tabela, digamos, a origem, consigo facilmente ir buscar essa descrição para juntar e trazer para aqui. Agora, as vantagens que isto me traz é que, a nível de execução de script, quando eu estou a fazer o carregamento, é muito mais rápido fazer um ApplyMap do que fazer a aplicação de um join. Por outro lado, o ApplyMap também tem uma outra vantagem que é, se não existe correlação entre o valor que nós estamos a fazer a pesquisa para trazer a descrição, é possível dar-lhe um terceiro argumento. E esse terceiro argumento pode ser um valor por default, que inclusive pode ser um valor por default baseado em expressão. Então, um exemplo, se eu tiver uma listagem de clientes que me fizeram compras, em que eu vou estar a tentar fazer a junção, por exemplo, ir buscar o nome, e se eu não tenho a identificação desse ID correspondente naquela que era a minha tabela, onde eu tenho a descrição dos meus clientes, eu posso dar um valor por defeito, por exemplo, cliente não atribuído. E a tema de recapitulação e mais algumas recomendações de otimização, o que é que eu vos posso comentar? Ora, recordar, chaves entre tabelas, o ideal é que elas sejam o mais pequeno possível. Ou seja, aquele, se me permitem a expressão, comboio de chaves compostas, é ideal que o consigam reduzir para a sua menor dimensão possível e, inclusive, podem utilizar uma função denominada como AutoNumber para fazer uma criação de uma forma automática do valor inteiro correspondente ao valor distinto que ela tem. Normalmente, quando eu faço a minha modelação de dados, eu acabo por utilizar o AutoNumber só no final, ou seja, eu faço todos os testes que tenho a fazer para fazer as ditas relações entre essas chaves e quando estou a ponto de colocar então a minha aplicação em produção, nos meus últimos passos de otimização, acabo por aplicar então o AutoNumber às chaves entre tabelas. Depois, outro tema é
afinal, onde estão os campos que eu pretendo calcular? Como nós estivemos a ver até agora, especialmente dado o motor de inferência lógica e a forma como funciona o motor de cálculo, é muito importante nós termos a noção onde estão os campos que nós queremos utilizar para serem combinados dentro das expressões que nós vamos utilizar dentro das visualizações, especialmente para evitar a criação das ditas tabelas temporárias que nos vão fazer crescer exponencialmente a utilização da nossa cache e também nos vão trazer bastante custo a nível de cálculo de CPU adicional que poderíamos evitar. Outro tema tem a ver com, por exemplo, a utilização do count, nomeadamente do count distinct. Ora, numa primeira análise, e esta até acaba por ser uma discussão bastante acesa que existe na community e que eu vos convido a pesquisar e eventualmente a participar se fizerem alguma descoberta interessante a partilhar. A questão é que, se nós olharmos apenas numa lógica de tabela de símbolos, quando estamos a fazer um count distinct, ou seja, ir apenas buscar aquilo que está associado numa lógica de valor a branco, ou seja, o valor possível com base na nossa seleção, de facto o count distinct é extremamente rápido. Mas existe aqui um outro tema que é, e se este count distinct for aplicado para, por exemplo, uma contagem onde nós temos campos que pretendem que estão colocados entre distintas tabelas, ou seja, fazemos uma contagem dessas ditas tabelas temporárias. Aqui já poderá não ser, de facto, tão performante. Pelo que uma alternativa poderá ser a criação de uma flag, onde vocês podem colocar essa flag junto ao campo, ou seja, duplicarem o campo que querem fazer a contagem, colocarem uma flag 0 ou 1 junto a esse campo e depois, a partir daí, fazerem uma simples soma para conseguirem atribuir, ou neste caso, receber o valor da contagem que pretendem obter. Depois, o comprimento dos campos e o seu tipo. Isto também é extremamente importante. Recordem-se do exemplo do meu colega que criou o dito calendário com um pouco mais de 2 anos, onde nós tínhamos 99,5 milhões de registros e que nos acabava por ocupar 2,3 GB de espaço em memória. Comparado com o facto de, por exemplo, se colocarmos apenas data e hora, 100 segundos, chegarmos abaixo de 4 MB de ocupação para os mesmos, se me permitem, teóricos conteúdos analíticos necessários, dado que muitas das vezes os segundos simplesmente é informação a mais, que não é necessária para uma lógica analítica. Tenham muito cuidado também com as ilhas de dados. Eu entendo perfeitamente que as ilhas de dados podem dar jeito, nós temos então aí uma tabela completamente desacoplada do nosso modelo de dados para utilizarmos numa lógica temporária ou fazermos até uma multiplicação com toda a sua cardinalidade. Mas o que isto vai implicar, especialmente agora depois de conhecerem a forma como funciona o motor de inferência e o motor de cálculo, isto vai implicar na criação de tabelas temporárias. E como sabem, estas tabelas temporárias vão ter custo tanto a nível de memória como de CPU. Depois, tema do Section Access. Section Access, é óbvio que a segurança tem que ser sempre aplicada. Isso não é um tema sequer em discussão. Mas vejam se faz sentido essa segurança ser aplicada por Section Access ou não. Uma vez que o Section Access, aquilo que faz é quando nós abrimos a aplicação, vai por defeito, para mim, por exemplo, aplicar um estado e só a partir desse estado é que eu poderei fazer a minha navegação. Então, logicamente, isto vai afetar a forma como, por exemplo, poderei reaproveitar a cache e também, num outro sentido, também vai fazer com que eu, como utilizador, esteja a abrir uma aplicação que tem um determinado tamanho, sendo que eu, na realidade, apenas estou a aproveitar uma parcela desse tamanho. Ou seja, avaliem, de facto, se faz sentido ser a metodologia de segurança utilizar via Section Access ou, por exemplo, através de partição por outras aplicações. Mais uma vez, a temática a batalha entre o Join e o Apply Map. Ambos são válidos, ambos são para utilizar, mas a questão aqui acabará por ser um pouco mais com base na casuística que nós vamos utilizar para a sua aplicação. Se nós temos, por exemplo, tabelas com múltiplos campos que nós queremos juntar, o Join poderá, muito provavelmente, ser o nosso maior aliado. Sendo que o Join tem um pouco o revés da medalha que muito facilmente nos consegue criar erros nessas junções, ou seja, por exemplo, duplicações de dados. O Apply Map, por outro lado, é muito mais rápido a nível de utilização quando nós estamos a fazer o seu carregamento em script, mas apenas nos permite fazer, neste caso, a aplicação para casos onde nós temos tabelas apenas com 2 colunas, onde nós temos o ID e a sua descrição que queremos então trazer para a nossa tabela.
Por outro lado, o Apply Map tem a tal vantagem de nós podemos também pôr aqui alguma expressão de regulamentação, por assim dizer, na função, que nos permite, por exemplo, a valores que não tenham match, atribuirmos valores por defeito. E esta acaba por ser muito lógica, mas ainda assim não podemos deixar de a dizer como natural. Se não utilizam campos, removam-nos, porque é de facto espaço que nós estamos a poupar de utilização em memória que, se não é utilizado, simplesmente não vale a pena então estarem no nosso modelo aí disponível. A não ser eventualmente, obviamente, que são campos que possam ser utilizados por um tema de pesquisa, podem não estar numa listbox ou numa visualização, mas se assim caso não for, realmente se o campo não é nunca utilizado, deve ser removido. E as recomendações que vos acabei de dar acabam por ser recomendações que vocês têm que ter sempre presentes quando estão a fazer modelação de dados. No entanto, naturalmente, podem-se cruzar com projetos que, ainda assim, poderão necessitar de algo um pouco mais drástico, por assim dizer, para conseguir responder. Ou seja, projetos que têm dimensões tão grandes, entrando no foco de Big Data, que poderão ter que recorrer adicionalmente àquilo que aprendemos hoje a outras técnicas. Como, por exemplo, a utilização de App Chaining, que consiste no encadeamento de aplicações, onde vocês podem ter uma aplicação com um determinado nível de granularidade e outra com mais detalhe, e o utilizador apenas salta para a de mais detalhe se efetivamente necessário, sendo que esse salto é feito de uma forma transparente, ou seja, o utilizador salta, são mantidas as seleções e só quando necessário é que ele de facto vai para essa aplicação de maior dimensão de granularidade. Uma das outras formas interessantes acaba por ser o On-Demand App Generation, que consiste num conceito essencialmente de aplicação de dois níveis. Nós temos uma aplicação com uma visão geral, onde um utilizador consegue ter o overview daquilo que ele pretende ver e, por exemplo, consegue descobrir um pico, imaginemos que seria um pico de vendas que lhe chama a atenção. Então pode selecionar e nessa aplicação então temos um conjunto de regras de, por exemplo, número de registros máximos que o utilizador poderá efetivamente consultar. E então quando está essencialmente correspondida aquela que são as regras que estão definidas nessa aplicação, aparece um botão para o utilizador poder criar naquele momento uma aplicação com o detalhe total, mas apenas vendo essa visão de subset de seleção inicial que ele fez nesta aplicação de overview. E por fim, tomem sempre em consideração essencialmente a arquitetura de aplicações, ou seja, aquela lógica de nós termos uma aplicação monolítica onde temos a visão de tudo aquilo que existe na nossa organização poderá não fazer sentido e nem sequer ser, na realidade, aquilo que é verdadeiramente necessário. Podem fazer a divisão de múltiplas aplicações com base nos casos de uso, com base naquilo que acabam por ser os modelos de negócio que efetivamente querem ver, independentemente de serem single source ou serem multi-source. Mas, de facto, uma boa definição de arquitetura de aplicações também consegue fazer com que consigam fazer um maior aproveitamento dos recursos que têm à vossa disponibilidade para trazer mais analítica para os utilizadores. Chegamos então ao final do nosso webinar. Espero que vos tenha agradado. Eu sei que a temática hoje foi bastante técnica e a sessão acabou por ser bastante extensa, mas espero realmente que consigam perceber a importância de como alguns pequenos detalhes que nós podemos fazer na modelação de dados acabarão por ter um impacto bastante grande naquilo que é tanto o consumo de memória, assim como na velocidade como são apresentados os conteúdos aos nossos utilizadores. Vocês têm aqui o meu contacto, se eventualmente me quiserem colocar algumas questões de uma forma direta. De qualquer das formas, vamos abrir agora o painel essencialmente para eu poder responder às vossas perguntas, tanto as que vocês têm colocado agora ao longo do webinar, assim como aquelas que vocês podem, neste preciso momento, começar a redigir na vossa área de chat.